Bom dia, povo de Deus! Tudo bem com vocês? Eu sou o Muca, mais um vídeo se iniciando. Agora é exatamente 9h56. Murilo, você tá atrasado pro teu trabalho, você começa às 10. Calma, vou explicar pra vocês o que aconteceu. Eu não tenho mais um emprego. Meu Deus, como assim, Murilo? O que aconteceu? O que você fez de errado? Calma, vou explicar pra vocês. Mas ainda não. Agora eu tô indo no Mercadona porque a tal disse que tinha um... Olha, tem uma mesinha aqui bonitinha. Não cabe lá em casa não. Essa é a vida do imigrante. Ontem eu achei um tênis na rua. Pô, maneirão, tá? Da Nike original. Eu nunca tive um tênis da Nike original. Falei, quê? Achei um na rua, mó da hora, filho. Do meu número ainda, certinho. Eu falei, e o quê? Manda pro pai. Tá lá em casa. Mas eu tô indo no Mercadona agora, porque tem uma pomada pro meu cabelo. Faz tempo que eu tô sem pomada. Tipo, desde... Nossa, até em Curitiba eu tava sem pomada, pra vocês terem uma ideia. Nossa, tô com uma câimbra também bem na panturrilha. Mas tá chatinha. Mas enfim, povo. Vamos lá, vou comprar uma pomada pro meu cabelo e depois vou pra praia. Porque fazia 2 semanas que eu tava trabalhando diretão de domingo a domingo. Fazia tempo que eu não dava uma passeada, né? E daí, claro, eu vou voltar a buscar emprego, trabalho, né? Mas eu vou descansar aqui pelo menos 2 dias. Minha perna tá doendo bastante, ficava bastante tempo em pé, enfim. E psicológico também. Daqui a pouco eu explico pra vocês o que aconteceu e por que eu saí do trabalho. Mas tá bonito o dia, tá? O dia tá bonitão. Tô com meu chinelão aqui, ó. Com uma toalha pra eu sentar lá na areia. A Bíblia e um livro que se chama Trabalhe 4 horas por semana. Eu comecei a ler ele, mas assim, não dá nem pra dizer que eu comecei a ler ele. Porque tem, sei lá, 2 páginas que eu li. Pô, eu sei que tem gente que devora um livro inteiro em um dia aí, 2 dias, 1 semana, mas eu sou difícil, Tem gente que lê 10 páginas por dia, eu leio uma a cada não sei quanto tempo. Mas é porque eu não peguei pra ler ainda, sabe? Na hora que eu sentar ali, eu vou dar uma boa leitura. Mas enfim, vamos lá no Mercadona, ver se a gente acha essa pomada. Porque, gente, vocês não têm noção. O meu cabelo, ele tem dois estágios. Ou ele tá zoadaço, né? Ou tipo, eu não lavo, eu não passo shampoo, não passo condicionador, não passo nada. Mas chega uma hora que não tem como ficar, entendeu? E ele fica muito, muito ruim. E daí eu passo o condicionador, o shampoo e o condicionador. Porém, quando eu passo o shampoo e o condicionador, ele não para, entendeu? Tipo, tá igual hoje aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Hoje, eu tomei banho pra sair com shampoo e condicionador, ó. Ele fica assim, ó, tá vendo? Liso demais. E daí eu não consigo, eu coloco ele pro lado, e daí ele vem só um pouquinho pra cá, e daí ele abre um pouco da testa. Enfim, daí ele fica chato de arrumar, entendeu? E eu quero ó, tá vendo? Ele começa a cair só essa ladeira, parece que eu sou calvo aqui, ó. Mas eu não sou calvo, é só o cabelo que é liso demais. E por causa do redemoinho, ele não obedece a linha do cabelo. Eu falei pra vocês, né? Acho que o último barbeiro que acertou um corte mesmo, que eu falei assim, nossa, esse acertou. Foi na Bahia, em 2024. Olha como eu lembro do barbeiro. Só que tipo assim, pô, eu tava lá na Bahia passeando, vou cortar o cabelo nesse cara aqui. Cara, o cara tipo foi da maneira mais suspeita possível, mas ele cortou certinho. Desde então, nada mais faz sentido. Enfim, povo, eu vou ver o que eu faço. Meu canal no YouTube tá demorando pra... Entendeu? Trazer um resultadinho, pelo menos escrito aí, alguma coisa. Eu acho, não sei, não tenho certeza ainda,
que eu vou tentar dar uma focada no Insta, sabe? Insta, TikTok, essas coisas. Com corte, reacts, assuntos variados. Eu não quero falar sobre imigração, Espanha e tudo isso, sabe? Até sim, né? A gente sempre vai comentar uma coisa se for um choque, alguma coisa. Mas rendendo isso aí, eu acho que não. Tô pensando aqui do que a gente pode falar para que a gente não fique numa bolha tão nichada, sabe? Porque, nossa, mas tá muito forte essa cãibra. Eu vou começar a falar só de Espanha e falar só de imigração. É uma bolha muito pequena. É muito pequena mesmo, povo. São poucas pessoas, assim, sei lá, 200 mil pessoas, assim, no Instagram. É uma conta bem grande sobre imigração e sobre essas coisas assim. Então, sabe, eu pretendo crescer mais que isso. Olha o estilo de hoje. Pretendo crescer mais que isso, sabe? Ter um resultado legal. Pensando nisso bem no futuro. Olha, né, eu tenho 2 mil seguidores no Insta e 60 e alguma coisa aqui no YouTube. Porém, povo, a gente tem que pensar a longo prazo, sabe? Chegamos aqui no mercado, tipo, cadê o Mercadona? Entendeu? Só tem prédio residencial ali. Tipo, aqui é uma rua normal, né? Tipo, uma ruinha normal. Não, o Mercadona tá enfiado no meio dos prédios. Mas enfim, eu tô pensando ainda qual que vai ser a melhor estratégia do que falar. Eu gosto muito sobre futebol. Eu acho que no Brasil é bem legal. Eu tava pensando em abrir o meu canal em espanhol, né? Pra falar um pouco. Aí sim, como acho que aqui é diferente, sabe? Você consegue crescer mesmo sendo pequeno, porque a Espanha é pequena. O Brasil é gigante demais, povo. E daí queria um negócio tipo fora do real, sabe? Tipo, ser uma conta lá com 5 milhões de seguidores é pequena. Só que na Espanha é uma conta bem grande. Não que no Brasil seja pequena a conta de 5 milhões, né? Um tamanho bem legal. Cera mate, cera brilho, ó. Acho que é essa aqui, ó. Tá vendo? A tal que falou pra mim que ela veio aqui e viu. Cera mate, 3 e 5. E agora, o que eu pego? O brilhante ou cera mate? Eu vou dar uma testada aqui, eu meter o espelho aqui e já volto. Melhorou ou não melhorou o cabelinho? Passei tudo o gel de uma vez só. Passei o efeito seco primeiro, depois passei o efeito molhado. O efeito seco não grudou bem, não segurou bem. Depois eu passei o efeito molhado, que daí ele ficou tipo assim, molhado não, brilhante. Ele realmente fica muito brilhante, daí eu falei não. E daí achei o pozinho, daí tipo assim, eu conseguia passar a mão ali e tudo mais, tava bem legal. A hora que eu passei o pozinho, ele grudou, paf! Daí eu falei, esse mesmo. É você. Paguei um pouquinho mais caro, R$3,75 o de pozinho, mas de pozinho vai durar muito, muito. Que eu tinha o de pozinho também em Curitiba e ele fica assim, tá vendo? Tá batendo vento e agora o cabelo fica, entendeu? Isso que eu queria. Então estou muito feliz com a minha nova aquisição. Passei acho que uns 40 minutos no Mercadona. Nossa, só provando gel de cabelo, pomada de cabelo? Não, fui dar uma barrigada. Tinha um banheiro ali, meu Deus do céu. Saí de casa, o bicho apita. Ó. Bonito, hein? Bonito, hein? Eu teria. Falem, me julguem. Mas assim, acho diferente, tá? Exclusivo. Nossa, bem bonitinho. Olha só. Pô, bacana. Eu acho bonito. Manual ainda. Ai, um dia vai chegar o dia. Povo. Deixa eu contar pra vocês então. Eu ia contar pra vocês na praia, mas tem um maior caminho até chegar na praia. Lá eu vou chegar, quero ficar olhando, admirando. Vocês vão acompanhar, calma.
Mas falar pra vocês, é muito difícil aqui pro imigrante, tá? Principalmente como eu tô na situação de irregular, essa questão de serviços, né? O que me resta? Obra. Tá, tem obra, tem obra e como é? Garçom. Obra e garçom. É isso que tem, povo. Basicamente, tá? Claro, servicinhos de mudança, coisa assim, que eu ainda não consegui encontrar. A única coisa que eu consegui, né, foi aquele de camareiro, né, garçom. Mas, assim, não deu certo. Por que que não deu certo, tá? Eu tava bem feliz lá, pra falar bem a verdade. Tinha mudado o meu salário, né? Eu tava ganhando 40 euros o dia. Eu passei a ganhar 50 euros o dia. Por quê? Porque eu aprendi, né? Eu passei a 40 euros o dia. Então eu tava ganhando 40 euros nos primeiros dias, né? Daí eu falei, putz, meu trabalho, meio que trabalho escravo, trabalhar o dia inteiro para 40 euros. Tava sendo um trabalho, um salário indigno pelo que eu trabalhava. Mas eu falei assim, tá bom, vou segurar esse ponto aqui porque é o que eu tenho. Daí beleza, essa semana passada eu ganhei a semana inteira 50. Não 50 por todos os dias, mas todos os dias 50, né? Então deu 470, 4 vezes 5, olha, 4 vezes 5 que 7 vezes 5 dá 45, 450. 450 a semana. E daí sim, entendeu? Foi legal. Porém, entretanto, ela começou a vamos dizer assim, mostrar realmente quem ela era, sabe? E lembra aquele papo de ela falar assim, tem algum pessoal que vem trabalhar aqui, trabalha só até meio-dia e tudo mais. E daí a gente entende por que o pessoal trabalhava só até meio-dia e depois ia embora, entendeu? Ela começa a ser bem mal educada, assim, e, enfim, passa dos limites, sabe? Lembra aquele negócio que eu falei pra vocês? De que graças a Deus eu tive uma cabeça boa e eu vim com uma reserva pra não precisar passar por nenhum desaforo, coisa assim? Então, povo, basicamente isso, sabe? Porém, entretanto, contudo, eu tava aguentando. Tipo, tinha alguns desaforos ali e falava assim, cara, todo trabalho você vai ter que engolir sapo, né? Todo trabalho você vai ter que aguentar. Tá bom, eu vou ficar aqui, eu vou aguentar. Pode falar, pode ficar à vontade. Mas chegou um ponto que não tinha mais, entendeu? Como? Tipo, começou a apontar dedo na minha cara, e começou a gritar assim. E daí eu falei, cara, tá bom, eu vou só vou ignorar. E ela assim, então olha, se você não fazer assim, você aqui, você pega as tuas coisas e vaza daqui. Claro, né? Na língua deles. E daí começou assim uma falta de respeito muito grande, sabe? Que eu acho que passa o limite entre chefe e funcionário, tá? E assim, povo, vocês não conhecem muito assim como eu trabalho, mas assim, eu sempre me esforço muito, muito. Claro, nem sempre a gente vai ser perfeito, né? Eu não conseguia levar uma bandeja com uma mão só, sempre levava com as duas. Mas nunca deixei cair nada, derrubar nada, entendeu? Sempre muito zeloso. Que a ideia até sempre cuidadoso, né? Sempre muito cuidadoso. Mas infelizmente ou felizmente não deu certo. Tá? Isso na parte racional. Agora na parte espiritual vou contar um pouquinho pra vocês. Que um dia antes, na verdade tudo isso começou na quinta-feira, né? Na quinta-feira ela começou a esculachar, daí na sexta esculachar, e daí sábado e domingo tipo foi demais. Mas é porque correria também e tudo mais, e muita falta de organização. Então tinha algumas coisas, eu falei assim, olha, eu preciso de uma caderneta, né? Pra eu ter uma cópia e eu passar uma cópia pra cozinheira pra ela saber o que fazer, né? E eu saber pra depois pra eu cobrar. E não tinha isso, né? Então ela tinha e daí acabou, o que ela fez? Juntou um monte de papel, grampeou, faz com isso. Só que daí não tinha a cópia da cozinheira, se eu desse pra cozinheira eu ficava sem a cópia. Então se o cliente quisesse pedir mais coisas, ele ficaria... Eu teria que fazer uma nova caderneta, enfim, fazer uma gambiarrinha, entendeu? E daí, até aí, tudo bem. Que eu falei, putz,
um dia ou outro essas gambiarras aqui não faz mal, né? Fui, daí já foi no sábado isso, no domingo isso, daí na segunda isso, e daí as comandas começam a ficar desorganizadas, nada começa a fazer sentido, nada, os pedidos começam a subir errado, e daí ela cobrava os clientes como ela queria, entendeu? Então, por exemplo, o café lá era R$1,30, tinha dia que ela cobrava R$1,30, tinha dia que ela cobrava R$1,50, tinha dia que ela cobrava tarará, 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 entendeu? Mais ou menos por onde vai. E daí eu falei assim, putz, tá. Daí eu ia levar a conta pro cliente lá em cima, né? Que tem uma terraça, né? Que pro Brasil é diferente. Ela tem em vários lugares. Tem na esquina lá, daí tem ali no meio. Enfim, tem um monte de lugar. E daí eu ia levar pro cliente a conta, daí o cliente olhava no cardápio e falou, o preço tá errado. Então eu falei assim, pois é, desculpa, eu vou trazer a conta corrigida pra você. Daí ela, não, cobra isso aí mesmo, tal, porque ela que emite a conta, não era eu, entendeu? Daí eu falava assim, putz, o que eu vou falar pro cliente, né? Daí eu chegava lá, olha, você consegue descer lá embaixo, descer embaixo é óbvio, você consegue ir lá e conversar com a mulher lá, que daí ela vai te explicar melhor o porquê desse valor e tudo mais. E daí, do nada, um óculos largado. Feminino. Ó. Enfim, tem uma banquinha, deixa aqui na banquinha. Ver se alguém depois vem e procura. Está aqui, bem visível. Enfim, aqui na sombra é bom, né? Não tem outro lugar na sombra pra eu poder gravar pra vocês. Ai, o que eu faço? Enfim, vou sentar aqui, essa paisagem bonitinha. Vamos lá. Daí o que estava acontecendo, né? E daí o cliente ia lá, ia pagar, falava assim, tal. Daí ela corrigia, né? Falava, não, é R$1,30 mesmo, tal. Porque, nossa, mas o cliente brigava por 20 centavos, 30 centavos. Não, povo, é por causa que daí o acumulado, entendeu? De um é 20, daí outro ela colocava outro preço, e daí a conta saía totalmente do eixo. A pessoa programou ali para pagar 5 euros, ela tava pagando 7 euros, né? Pra gente, nossa, só dois dinheiros, né? Não faz diferença, mas pra eles fazem. Cara, eles pagam aqui R$1,99, tem 1 cêntimo de troco. Tem que dar, entendeu? Mas enfim, povo, nisso, e daí ela colocava a culpa em mim. Daí ela olhava pra cliente, olhava pra mim, não, é porque ele marcou, ele levou a coisa errada pra você e tarará. Só que não, no cardápio, por exemplo, tinha não, vou ficar com óculos. Tinha 2 opções de comida, o pequeno e o médio, não tinha outro. E daí a pessoa pediu um pequeno, eu falei, beleza. Daí eu levava pra cozinha, é um pequeno, ela, beleza. Daí chegava na mão da mulher, né, da chefe, ela falava assim, não, leva esse aqui. Tá, mas ela pediu um pequeno. Não, esse aqui é o pequeno. Daí beleza, daí eu chegava lá pra mulher, nossa, esse aqui é o pequeno. Eu falei, pois é, o pequeno aqui, nossa, é bem grande. Dando uma valorizada, né, no restaurante, esse aqui é o pequeno, imagine o médio, imagine o grande, tarará, tarará. Daí beleza. Daí a mulher ia pagar, ela cobrava, daí tipo, vinha o preço um preço que não tinha no cardápio. Não era o preço nem do pequeno e nem o preço do mediano. Era tipo o preço intermediário. Então um era R$2,50, o outro era R$4,50. Ela cobrava R$3,50. Daí a mulher, tá, mas não foi isso que eu pedi. Daí a mulher assim, mas ela pediu um petit. Uma purga. Falei, não, ela pediu um pequeno, eu anotei e pedi pra você um pequeno. Não, tarará. Dela, sabe? E depois a mulher ia embora, dela falava assim, não, mas eu coloquei nas tuas costas aqui, mas assim, tá tudo bem, tá? Porque, sabe, às vezes, de vez em quando acontece mesmo, porque a gente cobra o que quer. E daí eu falei assim, putz, cara, até onde isso é certo, sabe? E daí começou, tipo, ela fazia isso com uma porrada de gente, e daí eu falei, putz, isso daí não é legal. Questão de higiene também, tipo, cara, ela vai preparar um drink, ela pega o gelo, pega o limão, pega a laranja, tudo com a mão. E daí ao mesmo tempo que ela tá fazendo, ela vai lá fora, fuma. Só que quando ela vem pra dentro preparar pelo menos a comida e a bebida, ela não lava a mão, sabe? E isso eu falei assim, pô, não sei se... Claro, eu trabalhei só ali, né?
Eu não sei se é cultural deles ou é realmente ela que é porca, sabe? Mas depois que eu vi, tipo, eu não como lá, entendeu? Nem comida, nem nada, porque é meio zoado. Até a Tal foi trabalhar sábado e domingo lá, né? Nossa, ela ficou em choque. Daí sobrou um prato lá de comida, né, que a gente poderia comer, a Tal não quis, tipo assim, putz, eu vi como é preparado isso, sabe, não vou comer. Meio bizarro, pô. Mas enfim, eu não tô aqui, claro, eu falei um monte de mal, né, mas eu não tô aqui pra falar mal, mas isso é bom, eu trabalhei ali 2 semanas, eu pra pagar o aluguel, a multa que eu recebi e tô zerado, entendeu? Mas por mim eu tô tranquilo. Aqui tem muito restaurante, tá vendo? Aqui na beira da praia. Eu vou vir aqui entregar currículo mais tarde, outros dias, né? Hoje não. Eu vou pelo menos tirar uns 2 dias para descansar aqui, porque eu tava trabalhando de domingo a domingo, povo. Tá. Parte espiritual que eu tava falando para vocês, povo. Essa parte da cobrança que eu achava que, putz, não combinava com os valores, né? Eles falavam, claro, vai falar palavrão, isso não me incomodava, porque, né, em todo lugar fala, tudo mais. Porém, eu tinha pedido uma resposta para Deus. Eu falei assim, nossa Deus, eu vim aqui para ter uma qualidade de vida e vou trabalhar de domingo a domingo. E eu vou ficar me matando aqui para ganhar tão pouquinho. E daí eu falei assim, pô Deus, será que é para mim ficar aqui? Não é para mim ficar aqui? Orei isso para ele no domingo de manhã, né? Tava conversando com Deus. E daí chegou domingo à tarde, a gente recebeu o nosso salário, né? A gente aumentou um pouquinho ainda e eu falei, putz, fiquei mais aliviado. Eu falei, não, talvez seja isso realmente o plano de Deus. Quando chegou na segunda-feira, não teve como, pô. Eu falei assim, não tem dinheiro que pague o ambiente de trabalho, entendeu? Que, tipo, uma falta de respeito e tudo mais. E daí ela falou aquilo, você pega as tuas coisas e pode ir embora se você não gostar, assim é do meu jeito, eu sempre faço isso. E eu falei assim, cara, mas eu não tô aqui pra te atacar, entendeu? Vamos conversar. E é isso, do meu jeito, e é isso. Eu falei, putz, então... e pesou o clima, entendeu? Pesou o clima totalmente, tipo assim, não teria clima de eu chegar lá hoje, enfim, continuar trabalhando com aquele clima. E daí eu falei, não, é isso, eu vou embora. E beleza, ela não quis me pagar o meu dia, né? Eu trabalhei até 3 horas da tarde, né? 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? Eu trabalhei 5 horas, faltaria mais 2 horas, né? Então eu tava ganhando R$50 o dia. Ela falou, tem que trabalhar até as 5. Eu falei, cara, não tem como trabalhar até as 5 nesse clima. Desculpa. E daí ela falou, me deu vintão, e se contente com isso. Daí beleza, daí eu fui pegar meu patinete lá, deixa eu ver o que você tem no teu bolso aqui, que tarará, tarará. Eu falei assim, cara, eu nunca roubei você, eu sou honesta, tarará, tarará. E daí ela viu que, tipo, putz, ela passou dos limites, né? Daí ela falou, não, pra ver se você não tem um bloco de notas ou uma caneta. Eu falei, cara, você não tem bloco de notas, você tem só papéis. E, tipo, isso por causa de uma caneta? E daí ela falou, vaza daqui, não sei o que, quero ver você arrumar trabalho agora, tarará, tarará, tarará. Porque a gente dá oportunidade e ainda é mal agradecido. Eu falei, putz, calma. Também, igual eu falei pra vocês, todo mundo quer tirar uma lasquinha do imigrante, sabe? Ninguém consegue ficar em um ambiente de trabalho assim, sabe? Não tem como, pô, não tem como. Mas enfim, eu vi aqui no Porto ali é só mais lojas, enfim, o que tem? É mais Porto pra lá mesmo. Eu vou sentar um pouquinho lá na praia. E é isso. Vovô, tô atualizando vocês, essa aqui é a realidade do que eu tô passando aqui. Ai, é difícil, mas o difícil com essa vista às vezes é bom. Às vezes dá saudade do Brasil. Eu falei que não teria saudade do Brasil. Não saudade do Brasil, mas em questão de... nem em questão da língua, tá? Mas a questão realmente, tipo, putz, eu poderia... Porque ainda não tem a documentação, né? Tem que esperar, não adianta. Mas a questão da... preconceito, talvez? Não sei, da oportunidade, né? Tipo, putz, beleza, tem muita gente no Brasil que trabalha como garçom e passa pelo que eu tô passando e alguém vai se identificar, claro. Mas eu falei assim, putz, sabe? Eu não sei explicar pra vocês, pô. Eu sei que
tô orando pra Deus abrir uma porta nova, pelo menos um trabalho de segunda a sábado, sabe? Eu não queria trabalhar de domingo a domingo, pelo menos folgar uma vez na semana seria bom. E alguma coisa, eu queria aprender uma coisa nova, sabe? Legal, ali como garçom eu aprendi os nomes dos bocadilhos, aprendi algumas marcas e tudo mais. Meu plano era ficar ali mais um tempo até eu aprender tudo que eu tinha para aprender sobre comércio, lanchonete, restaurantes e daí pular para outra coisa, né? Mas eu tô orando, né? Quero que eu aprenda uma coisa nova, né? Então vamos lá, trabalhar com obra. Pô, trabalhar com obra é muito massa, pô. Eu gosto, sabe? Eu gosto, tipo, é pesado ali e tal, mas eu gosto. Queria trabalhar ali futuramente, sabe? Comprar uma casa no interior, gravar pra vocês reforma e tudo mais, mexendo com a própria mão. Eu acho isso bem bacana, bem legal, mas ainda não sei, né? Então, em minha cara, infelizmente, existe o preconceito. Um preconceito inverso, tá? Calma. O que é o preconceito inverso? Os caras olham pra minha cara, pô, tem cara de playboy, é branco, magrinho, tarará. Pô, isso aqui não vai dar certo em obra, não tem a cara de obra, entendeu? Daí eles preferem contratar um cara mais velho, mais brutão, enfim, né? Um cara que não tem cara de playboy, enfim, tem esse preconceito. Eu não consigo trabalhar em obra, todo mundo olha pra minha cara e fala, não, esse aqui não serve pra obra. Enfim, né? Talvez trabalhasse com logística, né? Mudança. Eu gostaria, assim, de trabalhar no caminhãozinho ali, bater caixa para esse restaurante, sabe? Fazer entrega, assim. Fazer entrega é legal, mas eu não consigo também fazer entrega por causa que para ter a autorização, tá rodar no aplicativo, né? Eu preciso ter o DNI e a carteira de moto. Eu consigo usar, eu preciso mudar, né? Mas eu só posso usar moto legalmente daqui 2 anos, por causa que eu estou irregular, então eu não posso dirigir. Eu podia fazer entrega de patinete, né? Mas daí eu precisaria do DNI para fazer o registro. Enfim, povo, é complicado, tá? Sei que esse vídeo ficou um pouquinho mais longo para explicar tudo para vocês, tudo bonitinho, mas é isso. Aqui é um pouco da minha vida, né? Quero gravar para vocês mais coisas felizes e alegres e choques culturais, mas por enquanto minha vida é essa, tá? Então é isso aí, povo. Deixa o like, fideliza aí. Inscreve no canal que você não é inscrito, acompanha aqui a realidade total aqui da minha vida aqui fora do país.